TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Estamos aqui mais uma vez com o Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET, que você também pode acompanhar pela internet pelo www.tvcrio.org.br, ao vivo e a cores para todo o Rio de Janeiro, todo o estado, todo o Brasil e também para o mundo, né? Como sempre, no outro programa a gente fez um bate-papo com o nosso colega Moisés, falando sobre conjuntura, sobre os acontecimentos. Hoje eu tenho aqui Deusimar, presidente da Federação das Associações de Favelas do município do Rio de Janeiro, que vai bater um papo conosco sobre o que está acontecendo nas comunidades, exército, insegurança, violência, e também vamos conversar sobre a reorganização do movimento comunitário no município do Rio de Janeiro, que ela assumiu a dianteira, ela assumiu a frente para recuperar, reorganizar e fortalecer o movimento comunitário aqui no município do Rio de Janeiro. Deusimar, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária. Como é que você, começando esse nosso bate-papo aí, como é que inicialmente você está vendo esse quadro aí das comunidades no Rio de Janeiro? É um quadro muito tenso, nós temos aí uma dificuldade muito grande, as comunidades estão sofrendo, né? Estão sangrando com toda essa questão da violência, com a necessidade das incursões policiais, que na maioria das vezes é muito truculenta, é muito violenta, e a comunidade não está preparada para isso. Ela se sente fragilizada, sem ação, né? E por toda essa falta de estrutura social do governo, de participação, de intervenção. A federação, a gente atua ouvindo, tentando levar os poderes públicos, né? Os anseios da comunidade, as suas emergências, mas a gente vê hoje essa situação com muita tristeza, né? E sem ter um norte de aonde que vai parar toda essa violência que nós estamos vivendo. Não só nas comunidades, que acaba refletindo também no asfalto e em toda a cidade. Todo mundo, os meios de comunicação, né, principalmente os grandes meios de comunicação, eles tentam passar uma ideia, uma imagem de que as coisas estão acontecendo agora, né? Seja a violência, seja algumas notícias sobre os acontecimentos, é como se tudo fosse uma novidade, como se agora isso estivesse acontecendo só agora. Como é que você vê essa forma com que os grandes meios de comunicação apresentam a realidade social, né, dos problemas sociais que existem hoje no município do Rio de Janeiro, numa tentativa de tentar, digamos assim, desviar o foco? Como é que você vê essa relação? Não, eu acho que toda essa situação de comunidade sempre existiu, né? Ela existe há muito tempo. Essa falta de investimento do poder público, ela sempre existiu. A gente vê que hoje as coisas são mais divulgadas por conta das mídias de internet, Facebook, WhatsApp, YouTube, quer dizer, a internet hoje facilitou mais, tem um olhar, né, real, cotidiano do que acontece na comunidade. Mas a comunidade, ela nunca foi longe disso que está vendo hoje. A gente vê sim um crescimento, né, atual hoje no momento de todos esses conflitos. A gente vê que parece que cresceu mais, né, a polícia está mais truculenta, a polícia está mais violenta, e as mídias hoje elas colaboram para poder divulgar isso e parecer que nunca existiu isso, que está acontecendo só agora, mas isso já acontece há muito tempo. Como você mesmo comentou, parece que neste momento a ação está mais truculenta, dos dois lados, né? Tanto do lado da polícia quanto do lado do movimento paralelo, sim. Do movimento paralelo. O que você atribui a esse aumento, assim, essa temperatura está mais alta agora do que em outros momentos? O que tem de novo nessa situação? A situação do país influencia muito, né? A miséria, hoje ela está mais evidente, as pessoas estão cada vez mais sem emprego e muito pouca perspectiva para os jovens,
E muitas vezes o caminho dos jovens é o do movimento paralelo. Isso contribui bastante, né? E como a gente sabe que a juventude, ela tem uma adrenalina maior, ela também tem menos medo de enfrentamento, né? E eu acho que isso reforça toda essa violência constante, né? Porque ela só muda de endereço. Ela está hoje num lugar, daqui a pouco ela vai para outro, e não se encontra uma solução para acabar com essa guerra, que é uma guerra, praticamente uma guerra do Estado contra a população. Nessa guerra que você fala aí do Estado, a gente sempre escutou ao longo dos anos essa questão da bala perdida, né? Que alguns dizem que não existe bala perdida, que bala, ela sempre acha um lugar, ela nunca está perdida. Isso é verdade. Mas veja, muitas pessoas levantam uma ideia da questão de quem está no meio do tiroteio. De um lado você tem a polícia, do outro você tem o traficante, e fica o cidadão comum, o cidadão trabalhador que mora na comunidade, fica no meio do tiroteio. Essa situação, há alguns anos atrás, disseram que com o advento da UPP, ou com o advento da pacificação, as pessoas se sentiram mais seguras, mais livres para andar na comunidade, para o direito de ir e vir. Isso é real? Foi real isso? Isso pode retornar, se foi real, pode voltar a acontecer? Como é que você vê essa experiência das UPPs dentro das comunidades? Bom, o projeto de UPP, ele teve aquele seu momento pacífico, né, quando era novidade, a comunidade, acho que a população acreditou que seria aquele momento de pacificação, mas a gente não pode esquecer que o projeto da UPP ele não entrou de fato, tá? Entrou os postos policiais, o policial que iria estar ali dentro da comunidade, mas o projeto do UPP era um projeto de pacificação, né, e programas sociais. Faltou a parte dos programas sociais. O governo ainda contesta quando a gente fala isso, que não entrou os programas sociais de fato. Entrou sim, teve academia de polícia lá com os jovens, teve programas de esporte, teve, como é que se diz, orquestra, né, dentro de algumas comunidades. E como são 22 UPPs, parece que foram implantados, cada uma delas teve esse programa. Mas o programa do IPP, o programa social, ele ultrapassa isso. Porque a gente tem que entrar com um programa social dentro da comunidade, mas que você resgate. Não pode ser um programa simplesmente para que as pessoas vejam que é bonito, né, o que seria, né, fazer um trabalho social. Porque o trabalho social, ele tem que ter as escolas funcionando em tempo integral, ele tem que ter programa de ressocialização. Então, a gente vê que o programa do UPP ele não entrou na sua capacidade, entrou com a questão da pacificação, né? Mas que aí acabou criando um conflito entre os soldados, que também não sabia como agir, não houve uma preparação legal, como agir com a comunidade. E durante aquele momento que se diziam pacificadora, né, a maior parte do tempo foi uma questão de como é que se diz? Habitação, fugiu a palavra agora. Adaptação, né, da polícia com a comunidade. Da polícia com a comunidade. E essa adaptação, ela ficou o tempo todo se transformando. E os programas sociais que a gente esperava que na realidade existisse, acabou não havendo. Que seria, eu acho que você não pode fazer pacificação se você não recruta, se você não resgata aquela juventude que está na área de risco. Então, na verdade, você tá dizendo o seguinte, que a comunidade esperava uma maior presença do Estado. Não só os programas esportivos, os programas sociais, mas a comunidade esperava que o Estado entrasse com uma maior força, além da polícia. Exatamente. Entrar fortalecendo a escola pública, fortalecendo a saúde pública, saneamento básico, Exatamente. E que isso efetivamente não existiu. Então, quer dizer, é bom a gente levantar essas coisas, porque acho que é bom você ouvir de alguém
que vive a comunidade, porque tem muita gente fora da comunidade dando pitaco, né? Tem muita gente que não mora na comunidade, que não vive na comunidade, que não convive com a realidade da comunidade e gosta de ficar dando pitaco, né? Ficar de longe, exatamente. não porque eu acho isso, eu penso aquilo, porque tem que ser por ali, tem que ser por aqui. É importante, acho que nesse momento, acho que é importante a gente cada vez mais ouvir quem vive, né? E perguntar para quem vive quais seriam as principais necessidades ou principais bandeiras hoje para pelo menos começar a virar o jogo. Acho que todas. Acho que todas, né? A gente precisa reestudar, porque o pouco que tinha também acabou. Então, acho que está faltando tudo hoje. Novamente, você tem que recomeçar, fazer um estudo para voltar a comunidade começar a nortear aí por onde que nós vamos começar. Porque sem os programas sociais, fica difícil de você resgatar aquela comunidade. E a gente debate ainda hoje com a atual conjuntura, que é o desemprego, a miséria, que hoje a miséria das favelas está voltando, porque tinha um pouco retrocedido, que a comunidade tinha tido um avanço financeiro melhor, mas hoje ela está voltando ao seu estado de miséria. A gente pode dar um exemplo como a Rocinha, que hoje está em conflito, com seus comércios todos fechando, falindo, pessoas que investiram muito no comércio. A Rocinha era uma comunidade que ela era autossustentável, ela se autossustentava. Você tinha um comércio que funcionava quase que 24 horas, tudo, os moradores da Rocinha, as pessoas... Uma cidade dentro da cidade, Isso, né? as pessoas que frequentavam a Rocinha, que moravam até mesmo ao seu entorno, encontrava tudo ali naquele lugar, não precisava sair daquela região para poder buscar comércio, restaurante, loja, banco, né? Você já vê que saiu a Caixa Econômica, o comércio está falindo, os restaurantes já não abrem mais, os centros sociais já estão fechando, que estão sendo também violados porque não funciona. As próprias creches hoje, elas funcionam de uma forma muito carente. Então, tudo isso é um agravante para a comunidade, né, cair ali no seu estado total de miséria. Sem contar o medo e o terror e o descontrole psicológico da própria comunidade, né? Eu sou professor também, eu sou professor, jornalista, sociólogo. E na escola lá que eu trabalho, alguns alunos que moram na Rocinha, que moram no Vidigal, que moram na Maré, que são alunos, eles corriqueiramente enfrentam esse problema de sair da comunidade para ir para a escola. Ir para a escola é uma coisa segura, mas parece que o sair da comunidade depende do horário, do momento, em função se está tendo algum tiroteio, se não está acontecendo alguma invasão da polícia ou disputa de comando da região, do território. Muitos alunos relatam que às vezes não conseguem sair de casa para ir para a escola, né? Isso me parece que vai se demonstrando ser uma realidade comum, né, dentro de todos esses territórios aqui no município do Rio de Janeiro. Mas você levantou uma coisa, que é essa questão aí que a crise que nós estamos vivendo hoje, ela produziu também essa questão de que comércio fechando, as pessoas com pouco salário, com pouco dinheiro, compram menos, o dono da loja vende menos, consequentemente não tem como pagar suas contas, vira uma bola de neve. Sem contar o desemprego, né? Porque as pessoas de lá trabalhavam lá mesmo. Muita gente nesses últimos 2 anos levantava uma certa ideia de que o morro ia descer, né, nessa crise, na questão da luta contra o golpe, da luta do impeachment. Muita gente dizia que o morro ia descer, né, e parafraseando aí um verso, um samba que dizia: o dia que o morro descer, né, e muitos ficavam nessa expectativa. Mais uma vez é importante perceber ou escutar de quem vive e convive. Como que as comunidades enxergaram esses 2 últimos anos no país? O golpe, essa crise moral, ética, política, econômica, financeira. Como é que as comunidades encaram esse problema? Ou como é que elas percebem esse problema?
Olha, Madureira, eu sou capaz de te dizer que durante todo esse processo, esse retrocesso, toda essa questão que não é vergonhoso do nosso país, eu posso te dizer que as comunidades do Rio de Janeiro, os moradores de comunidade do Rio de Janeiro, eles simplesmente viram o que a mídia passou, né? Com um tiroteio de acusações e culpas e impeachment e prisões, escândalos e com certeza, dentro dessa dificuldade que as comunidades enfrentam no seu cotidiano, né? Do medo, dos seus direitos cerceados de ir e vir, do desemprego, da falta de oportunidade, na sua maioria eles não tiveram assim, o tempo ou oportunidade até de fazer uma avaliação, de avaliar politicamente, né? E como combater tudo isso por conta de toda essa, como é que eu posso dizer, dessa coação. Né? As comunidades, que são a maioria, né, a população carente, elas ficaram quase o tempo todo acuadas. Porque a gente tem que ver, porque as pessoas que moram em comunidades são oriundas, com maioria, são oriundas de comunidades. Não é porque está acontecendo um problema hoje na Rocinha que o pessoal do Alemão, do Jacaré, ou da Zona Oeste, ou do subúrbio do Rio, também não sente o reflexo. Porque as famílias são grandes, famílias de comunidades são numerosas. Então, ela acaba voltando toda a atenção para aquela situação, né? E toda essa discussão política para ela passa como despercebida. Eu sou capaz de dizer que 80% dos moradores de comunidade não vê jornal nacional, não assiste, não lê um jornal, não vê um jornal na internet, não avaliam, né, a situação, a conjuntura do país. Elas não avaliam isso. Elas avaliam aquela necessidade momentânea que ela está passando, o que vai sofrer, o que vai ser o reflexo de tudo isso para a vida da gente que mora em comunidade. Como é que isso vai impactar, como é que nós vamos sobreviver a tudo isso. Então, acho que o pensamento da comunidade, na maioria das vezes, é esse. Ou aqueles que dão, porque a culpa é de fulano, porque se fulano não tivesse... Então, no campo político, não existe da comunidade, não existe uma avaliação do certo e errado. E é por isso, eu acho que é por isso que todo esse retrocesso avançou. Mas as pessoas, elas têm... Como é que elas têm acesso à informação? Como é que elas ficam sabendo... Qual é o mecanismo que elas mais utilizam para pelo menos, receber informação do que está acontecendo? Não é da questão da análise, mas como é que elas se atualizam? Qual é a ferramenta? É só o bate-papo, na mesa do bar, internet? Internet. Essa é a internet. Na sua maioria das vezes é na internet. Porque essa invasão, né, da internet pelo acesso da classe menos favorecida, né, as pessoas se deslumbraram. Facebook, Twitter, WhatsApp. E aí a gente sabe que nesses meios de comunicação tem muito fake, né, as pessoas são muito oportunistas, as informações não são claras. Então a consciência fica voltada dentro daquilo ali. Exatamente. A internet hoje é uma ferramenta, ou para o bem ou para o mal, não tem jeito. Ali rola de tudo, é por ali que as pessoas comentam, né, com base de fatos reais ou não, mas virou uma grande muvuca, né? Uma grande muvuca de ideias ali. Mas como é que você também analisa essa experiência que se viveu recentemente das Forças Armadas atuarem em comunidades, né, com um discurso de que estavam buscando equilibrar, pacificar, enfim, dar um jeito na situação. Deu jeito na situação ou piorou depois que eles saíram, né? Porque fizeram todo aquele carnaval de imagem, porque entrou, vamos resolver, e aí se cria uma expectativa, sai, depois não se fala mais nada. Afinal de contas, ajudou em alguma coisa as Forças Armadas dentro das comunidades? Eu posso colocar para você o seguinte, existe aí uma grande infecção, né? Você tem uma grande infecção que é um problema grave,
e que eles encontram, que no momento que você está com a maior dor, eles te dão analgésico. E aquele analgésico é somente naquele instante. Quando passa o efeito daquele analgésico, o problema, às vezes, como você não vai fazer o tratamento a fundo, ele se agrava. A visão que eu tenho de tudo isso aí, né, porque a gente tem discutido muito isso, que eu tenho sido convidada muito para falar sobre isso, em debates sobre segurança pública, e a gente tem essa visão, porque não é, nós entendemos que não é a função do Exército estar patrulhando as favelas, né? Mas no grande conflito, onde parece que o Estado, o nosso Estado, que tem um grande efetivo, né, que poderia estar resolvendo os problemas da comunidade, ele não consegue, traz as Forças Armadas para ali ajudar a melhorar a situação naquele momento. Mas as Forças Armadas saem, a infecção continua, quer dizer, o problema continua, e em muitas das situações ele se agrava, né? Até porque a gente sabe que não é legal, não é constitucional o Exército permanecer ali, não é essa a função dele. Eu já conversei com várias autoridades do Exército e ainda a gente espera que o Exército é para proteger nosso país, né? Ele não deveria estar nesse confronto que é de responsabilidade do Estado. E a gente tem essa visão, que o Exército não é a solução. Agora, como é que isso é empregado, como é que eles conseguem fazer com que o Exército entre ali e não resolva o problema, como não resolve nenhuma outra comunidade, é o que nos deixa assim, uma dúvida de saber como é que isso é empregado, como é que isso é convidado para estar ali, salvo visto que, na maioria das vezes, eles são chamados não só nas operações, mas quando está próximo dos grandes eventos. Então não existe o que a gente vê, parece que não existe pelo poder público o interesse de sanar, de encontrar, de estudar, né, uma solução para todo esse conflito que existe nas comunidades. Não tem um projeto de longo prazo, né? Tem só aquela ação pontual, o que a gente assiste desde a ECO 92. Né? Que não deixa de ser agressivo, porque quando você vê as comunidades sendo cercadas por tanques, né, soldados e tal, aí entra também os policiais e militares, aí entra também as forças especiais, entendeu? Isso se torna mais agressivo para a comunidade do que uma solução. Não só o tanque, né, mas também as revistas, né? Mulheres são revistadas, crianças são revistadas. Eles alegam que isso é para segurança, mas efetivamente não deixa de ser uma agressão, porque imagine se um tanque para na zona sul do Rio de Janeiro, no asfalto, e vai revistar as madames da zona sul. Isso não vai acontecer, mas chega lá na entrada da comunidade, bota mulher, bota criança, bota jovem, revista, olha a bolsa, olha a sacola, então você é agressivo também. É agressivo, além de ser agressivo e não ser a solução, é uma imagem muito ruim para as comunidades, né? Para os moradores de comunidades, para o Rio de Janeiro é uma imagem muito ruim. Porque a gente tem bem claro que a gente queria saber por que de todas essas operações sem soluções. É uma pergunta que a gente faz todo dia, em todos os seminários, congressos, discussões de segurança pública, a gente faz essa pergunta. Por quê? Se a gente for fazer um balanço, se as pessoas forem fazer um balanço de tudo isso, qual o resultado? Né? Porque a gente sempre vê, porque o pessoal coloca, principalmente os familiares dos policiais que morrem, que a gente também lamenta, que o ideal é que não houvesse nenhuma vítima, né? Diz, porque a segurança pública é só lá para o pessoal da favela, porque o direitos humanos não vai procurar, mas eu acho que não é isso. Nós também contamos corpos, os policiais contam, nós também contamos corpos. A gente vê aí cerca de 130, 120, 130 mortes policiais, aumentou essa estatística hoje, acabou de aumentar isso,
né, drasticamente, a gente lamenta, né, porque vidas são vidas, mas as favelas também contam corpos, e muitos que não são, né, anunciados pela mídia. Muitos jovens, muitas crianças, idosas. Então, o que se precisa é cessar fogo, é cessar essa guerra. Se a polícia do Rio de Janeiro, se o governo ele não consegue, com a sua inteligência, porque eu acredito que qualquer força policial ela tem um trabalho de inteligência. Tem um setor de inteligência. Um setor de inteligência. Não consegue, né, combater o que ela disse que vai combater, que é o narcotráfico, as armas e tal. Se ela não consegue combater isso sem vitimar os inocentes, ela tinha que retroceder e fazer um novo setor de inteligência, um novo estudo. Porque você vê uma comunidade aí que tem cerca de 150 mil pessoas, né? Vamos considerar, eu vou bem por baixo, que é muito mais, que 98% são cidadãos de bem. E aí você vê, esses 98% aí de 150, vamos contar aí que tenha 200 marginais, né? Como a gente é marginalizado, mas vamos colocar 200 marginais formados lá no paralelo. Será que toda essa tropa não consegue, com uma inteligência, sem ter vítimas policiais, sem ter vítimas da comunidade, combater isso? Essa é a maior pergunta que nós temos. Essa é uma boa pergunta, inclusive. Nós queríamos essa resposta do Estado. A gente não está aqui contra o trabalho do Estado na questão da segurança pública. Mas nós queremos ver nossas famílias sendo saciadas de direito, pé na porta, violência, tirado delas o direito de ir e vir, e as mortes que acontecem. E são variadas, que hoje não tem mais, só que não era antigamente quem era abordado pela polícia, era só aquele jovem negro, né? De que parecia ser um marginal, que eles queriam identificar se era um marginal. Hoje são senhoras que são violentadas dos seus direitos, elas são presas dentro de casa, são senhoras, são cidadãos, criança morta. A gente viu vários relatos de criança, como no Lino, no Alemão, na própria Rocinha, jovens que são mortos, que são inocentes, e o Estado não dá uma resposta. Não dá uma resposta. Essa é a maior ansiedade, essa questão da violência. Então, é muito complexo a gente discutir isso. Por quê? Será que para buscar um fuzil, vale tantas mortes? Será? Vou te fazer duas perguntas agora, te ouvindo, me veio a pergunta, que é a seguinte. O filme Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2... fez um sucesso, foi um sucesso. Todo mundo bateu palma. Pergunto eu a você, Deusimar, não assim, pergunta assim, aquela queima-roupa. Ah, meu Deus. O filme, ele retrata bem a realidade ou o filme é uma mera obra de ficção? O filme mostra que eles têm conhecimento, né? Eles têm conhecimento do problema. Quer dizer, a gente não vai dizer que aquilo retrata toda a realidade. Tem muita coisa ali complexa, né? Muita coisa que é ficção. Mas ele mostra que as pessoas têm conhecimento da realidade. Mas não querem ter um estudo para combater, para consertar isso, para botar a paz, estabelecer a paz para dentro da nossa comunidade. Essa é a minha resposta, que eu acho que eu posso dar em relação ao filme. Até porque eu vi uma vez, eu não sou muito de ficar vendo esse tipo de filme que me estressa. A última novela da Globo que terminou agora, Força do Querer. Você assistiu, viu ou escutou comentários sobre a novela? Mais os comentários, porque minha militância não dá muito pouco tempo para ver novela. Então me diga uma coisa, do que você ouviu, das pessoas que assistiram, a forma como a novela, o drama, abordou as comunidades e a relação da comunidade com polícia, com tráfico, você acha que aquela abordagem ali, ela ajuda, atrapalha, passa uma falsa visão, uma falsa percepção sobre a comunidade? Porque eles praticamente disseram, em outras palavras, que dentro da comunidade só tem bandido, marginal. Fizeram aquela apologia, porque no meu entender eles fizeram uma apologia. A novela fez uma... Sim, querendo claro. Abordar o assunto real que existe,
me passou uma certa apologia ao tráfico, né? Ao crime organizado, a forma como eles conduzem, como eles agem. Uma coisa é você tratar o assunto, tratar do tema. Outra coisa é quase uma apologia. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação de que era quase uma apologia. Eu também fiquei com essa sensação de apologia e de que eles estariam ali, que eles mostraram ali só um lado como se a comunidade ela fosse formada simplesmente para aquilo. Porque você entrava no movimento, saía do movimento, o movimento marginalizou a questão dos bailes funk, todo mundo ali, as senhoras, mães, todo mundo era envolvido. Então, o que se passou ali, para mim, de fato, foi uma apologia, porque não é isso, a comunidade não é só isso. A comunidade tem muita coisa, tem muita resistência, tem muita luta, tem muita vontade de sobreviver com uma vida digna. Né? E mesmo a questão do paralelo, ele não é tão próximo da comunidade, ele fica sempre destacado, ele tem lá suas ações destacadas. Né? E é bom que a gente pense que aquilo ali não nos retrata. Né? É bom que as pessoas pensem que aquilo ali não retrata as comunidades do Rio. Haja visto que você tem comunidades aí que que teve algum momento, agora já nem tem mais, que na questão da Rocinha, turismo, recebem turista, foi protagonista de novelas, né? Foi protagonista de filmes. Como é que uma comunidade que tem toda essa receptividade, ela pode ser, né, uma comunidade toda tomada pelo... Eles fizeram uma comunidade do tráfico para passar na novela. Isso pra gente é muito desgastante. Que passa uma imagem negativa, né, da comunidade. Aí você falou aí também, pegando o teu gancho de novo, que você falou que tem muita luta, muita mobilização, e aí entrando nesse debate, você é presidente da Federação de Associação de Favelas do Município do Rio de Janeiro, está encabeçando uma luta ali, para reorganizar o movimento, para retomar as lutas das comunidades de forma mais pujante, de forma mais unitária. Como é que você está vendo esse momento? Como é que você está vendo aí esse movimento que você está encabeçando para, pelo que eu entendo, vocês estão compreendendo que só a mobilização e a luta é que vai contribuir para virar essa página, né? Como é que você está... Ser liderança comunitária hoje já não é um grande mérito, né? A gente já não tem esses grandes méritos de ser liderança comunitária. Continua sendo uma luta de resistência. Houve um tempo, quando a comunidade começou a se organizar e que foi necessário montar associações de moradores para que elas tivessem, passar para o poder público todas as necessidades, as reivindicações, né, no início. E quando esse movimento comunitário tinha um respeito e era ouvido por ele, a gente tivemos muitos avanços. Nós tivemos muitos avanços atrás, né? Depois, acho que começaram a marginalizar o próprio movimento comunitário, as pessoas começaram a assumir as associações, não mais ser ouvida, já não tem mais tanta importância. A gente fura bloqueio, a gente impõe a nossa presença para poder estar e ser a voz da comunidade que não é ouvida. Com isso foi surgindo muitas instituições, muitas ONGs, né? A Federação Municipal e a Estadual, que hoje a gente tenta buscar, né, resgatar a história delas, porque a Federação Estadual ela veio depois, do Municipal veio depois da Estadual, que já está aí quase chegando aos seus 60 anos de existência, e está totalmente fragilizada, totalmente fragmentada, e a Municipal, que é mais nova, né, que tem uma vida mais recente, uma juventude maior, está tentando resgatar, né, aquela mesma força daquela instituição que na década de 60 ressurgiu para poder organizar um movimento comunitário, para ser a voz da comunidade, para poder reorganizar a questão da moradia, de água que não tinha, saneamento básico. E tudo isso foi, ao longo do tempo, foi sendo pisado, amassado pelo poder político. As políticas começaram a mostrar para a gente como se a gente não existisse. Hoje estamos hoje numa resistência muito grande para resgatar esse movimento que tem uma grande importância.
principalmente a sua história, né? A história do início das comunidades, das lutas, de tudo que nós conseguimos. Nós avançamos muito. Muita coisa que a comunidade conseguiu foi porque o movimento comunitário era organizado. E hoje a gente está tentando, né, mostrar para a comunidade, mostrar para as lideranças que elas precisam se organizar. Uma instituição como a FAFERJ não pode morrer, ela precisa ressurgir. Não adianta se você hoje está criando novas instituições e deixar aquela histórica ficar por trás e para o lixo morrer, né? E para dizer que hoje criando novas instituições recentes você vai dar continuidade, não vai. A única coisa que a gente vai fazer é fazer com que lideranças não saia da sua zona de conforto para partir justamente para a luta contra a resistência de todo esse retrocesso. Então, a nossa organização, um grupo de comunidade, nós temos hoje o movimento Favela Pede Paz, nós temos grandes movimentos, tem ação comunitária, nós respeitamos todos esses movimentos e queremos unir todos esses movimentos para mostrar que a liderança comunitária ela é fundamental, né, para poder contrapor toda essa mazela que está aí hoje voltando para as comunidades. E como é que você está vendo? Tem um pensador que fala que toda longa estrada, toda longa caminhada tem o primeiro passo, né? E como é que você está vendo esses primeiros passos aí que você está dando para construir, organizar, unir? Como é que está aí? Como é que você está vendo essa... Quais são as barreiras, né? Mais uma vez eu atribuo isso, tá? A lideranças recentes, jovens, que não participaram do momento de construção desse movimento, que ainda não conseguiram entender por que elas estão ali, qual é seu papel dentro dessa sociedade. Então a gente está enfrentando aí essas lideranças que precisam se reciclar, precisam se rever seus conceitos, vão ter uma visão maior das comunidades dentro da sua necessidade e sair desse campo político que muitas delas estão envolvidas. Elas foram muito cooptadas politicamente, né? E elas ficaram somente com aquela visão política partidária, política de gabinete, entendeu? Políticas de mandato. Nosso movimento comunitário ele tem que ultrapassar essa fase e voltar para a política comunitária, de organização, sentar em grandes grupos, em grandes assembleias, discutir o que é necessário, independente de qualquer classe partidária, de qualquer luta partidária. É isso que a gente precisa resgatar. E com isso, né, nós estamos assim, travando uma luta muito grande, mas a gente vai conseguir chegar lá. Eu tenho certeza que cada vez mais as comunidades estão se chegando, aos poucos, com muita luta, estão entendendo que para melhorar a comunidade, os movimentos precisam se unir e se organizar, de fato. Né? Esquecer essa questão, essas brigas políticas internas, infiltração de políticos de gabinete, políticos que fazem de comunidade seu reduto eleitoral. Isso tem que ser desmontado. E nessa perspectiva aí que vocês estão construindo, tem algum calendário específico? Tem aí plenária, congresso, eleição? Qual é a agenda aí que vocês estão montando? Passando essa fase inicial, que foi um pouco brusca, mas a gente está marcando, vamos convocar uma assembleia. A ideia é fazer um congresso, né? Porque a gente tem aí todo o estado de Rio de Janeiro que precisa se reorganizar, que precisa saber, porque ele tem que estar conjunto para poder combater tudo isso que a gente está falando aqui. E a gente vai fazer uma convocação, né? Vamos se reunir, vamos marcar uma convocação para uma assembleia, né? E montar aí um congresso, reestruturar um movimento, dividir as responsabilidades para que todas as lideranças comunitárias possam estar participando. Todas as comunidades, de todas as federações, porque nós temos federações espalhadas no Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos hoje tentando é buscar esse consenso, né? Marcar para ontem. A gente vai publicar em diário oficial, nas mídias e tal, esse congresso, essa assembleia, para tirar esse congresso. Já tem data a assembleia?
Não, ainda não tem data. Nós estamos discutindo essa questão para poder tirar esse congresso. Porque tem toda a questão de organização, de local, porque como é muito extenso, né? Precisa ter o local, precisa ter uma data que a gente possa fazer uma grande convocação. O Rio de Janeiro é muito grande, as comunidades, são muitas comunidades no Rio de Janeiro. Só no município ultrapassa 1000 associações de moradores. Então você tem também as federações, que sempre precisam ser comunicadas, as federações de outros municípios precisam ser comunicadas, que a gente está nesse processo de organização. Que a gente acredita que a comunidade, as lideranças unidas, a gente vai poder começar a reconstruir aí essa história que está um tanto fragilizada. Bom, então vocês estão aí com a Assembleia, vocês vão fazer ainda em 2017. 2017, agora. E o Congresso 2018. Isso, nós vamos fazer essa Assembleia em 2017 e o Congresso em 2018. Então, a gente, nessa busca aí, dá para perceber que você, Desmar, tem uma visão muito clara, né? Assim, do que foi, do que é e pelo menos por onde começar a caminhar para fazer aí um futuro diferente, né? Uma perspectiva diferente, reorganizar, buscar aglutinar as pessoas, ou seja, apostar na organização do movimento para poder buscar conquistas. Eu acho que isso é fundamental no dia de hoje e até como as coisas estão se apresentando. Mas assim, 2018, se tiver eleição, né? Porque tem uma corrente que acha que vai ter eleição para presidente, deputado, tem uma corrente que acha que não terá eleição em 2018, só em 2020. Mas independente se vai ter ou não, como é que você está vendo esse 2018? As pessoas estão muito desanimadas, desacreditadas, né? Porque olha, é tudo a mesma coisa, tudo vagabundo, tudo corrupto e tal. Então surge uma certa expectativa de novo, né, de mudança, ou pelo menos você mudar as pessoas. Tira todo mundo, vamos renovar. Se essa política, se essa visão, se essa percepção, ela realmente se materializar, como é que você vê essa possibilidade de mudança, não só de pessoa, mas também de prática, né? Como você mesmo falou aí várias vezes, tem muita gente que olha para a comunidade como um grande local para tirar voto, né? Vai lá, só vai lá para pedir voto e não volta mais, né? Então, como é que você vê essa perspectiva de mudança ou de possível mudança nessa relação para 2018? Olha, Madureira, eu, sinceramente, o que eu vejo da comunidade é um grande descrédito, né? Politicamente, um grande descrédito. A gente vai precisar aí de muito mecanismo, de quase que um milagre para fazer com que as pessoas acreditem de novo na política do país. Né? Se o que tentaram fazer aí com toda essa Constituição, acho que na realidade foi um tiro no pé. Quer dizer, eles destruíram todo um esquema de democracia, mas também atiraram no próprio pé. Porque as pessoas hoje acham que, alguns ainda acham que se tirar todo mundo vai mudar, mas a gente sabe que isso, quando a gente vê aí com quem está se perpetuando no poder, que isso é quase que impossível, né? Existe aí mas outros estão no descrédito total da política. Eu acho, sinceramente, como comunidade, acredito somente num milagre para que a gente possa convencer esse pessoal, essas comunidades, essas pessoas do Rio de Janeiro a ter uma esperança na política, na eleição, uma esperança na eleição, entendeu? Eu acho que é somente um milagre, porque o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, que também sofre, a gente sabe que o Brasil inteiro, a gente já viajou em outros congressos, viu outros lugares, mas o Rio de Janeiro, ele é que tem um maior descrédito em relação à questão da política, porque todos aqueles políticos que fizeram todo esse processo vergonhoso, né? Inclusive o ex-governador, toda essa história suja, ela praticamente saiu do Rio de Janeiro. Então a gente vai precisar de um milagre para que as pessoas voltem a acreditar na política. Eu sinceramente não posso te dar aqui um norte, tá, de perspectiva política aqui para o Rio de Janeiro. Você vê ainda com muito ceticismo, né?
Muito. Muito. Mas a gente, a perspectiva, embora você apresente uma visão de ceticismo, ao mesmo tempo você também apresenta uma perspectiva de que o caminho é organizar, mobilizar, lutar pelos seus direitos, lutar por melhorias para virar a página. Acho que você, na sua fala, embora você diga que está cético, mas na sua mesma fala você apresenta todo mundo Eu, Deusimar, ainda acredito na reorganização, na organização, esses povos. Eu luto para isso. Agora eu estou falando em visão, o que eu ouço e que eu vejo das pessoas que ainda não entraram nesse processo de organização. Por isso eu milito, eu continuo militando, entendeu? Eu continuo indo às comunidades, eu continuo participando de tudo que eu posso participar, né? Inclusive aqui desse debate, para que eu ainda acredito que o processo é o de reorganização, de levar esperança, de no debate das ideias a gente consiga mostrar esse norte para a comunidade. As pessoas precisam dessa força, as pessoas precisam da sua força. Deusimar, obrigado pela sua presença. Agradeço aos nossos telespectadores que assistiram pela NET Canal 6 ou pela internet, o nosso núcleo de jornalismo aqui com a Deusimar, presidente da FAF Rio, Federação de Associações de Favelas do município do Rio de Janeiro, que também aqui vai dar o seu abraço a vocês que estão em casa, pela sua paciência, e obrigado por assistir mais um núcleo de jornalismo da TV 6 Canal NET. Eu tenho a agradecer a todos por ter tido essa oportunidade, né, de falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco das minhas ideias, e agradeço também aos telespectadores que nos deram essa atenção, e acho que é isso, né? Vamos ter outros debates, que acho que essa questão, esses debates, esses encontros, é que faz com que a gente vá fazendo essa construção. Obrigado, Deusimar. TVC Rio, Canal 6 da NET, Núcleo de Jornalismo. Até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.